Hoje nós vamos falar sobre água, um desafio para toda a humanidade, porque ela é essencial à vida, mas nem todo mundo tem acesso. Alguns que vivem em cidades que não oferecem saneamento básico, outros porque vivem em lugares onde água potável praticamente não existe. Segundo a Unicef, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água em casa. É natural que a gente pense que em regiões desérticas ou em ilhas que não têm rios e nem fontes naturais, isso seja mais complicado. Mas hoje nós vamos falar do desafio de uma grande cidade com mais de 5 milhões de habitantes, que precisa importar água para que as pessoas possam abrir a torneira, lavar a mão e até beber. Imagine um país que não é autossuficiente em água. Hoje nós vamos conhecer como Singapura está desenvolvendo soluções radicais para resolver o seu problema da falta desse recurso que cada vez está ficando mais escasso, inclusive em outras partes do mundo, como consequência das mudanças climáticas. A segurança hídrica, por um longo prazo, tem sido uma das principais preocupações do governo de Singapura. O PUB, Public Utilities Board, é o Conselho de Serviços Públicos, um conselho estatutário do Ministério de Sustentabilidade e Meio Ambiente do governo de Singapura, que é responsável por garantir o abastecimento de água de maneira sustentável e eficiente para toda a população. O PUB fiscaliza todo o abastecimento de água do país, que compreende sistemas de captação de água, sistemas de drenagem, obras hidráulicas, rede de adutoras, usinas de recuperação de água e também tratamento de esgoto. Como Agência Nacional de Água, o PUB assume o controle de toda a cadeia hídrica, da coleta de água de chuva até a recuperação de água, os principais processos envolvidos na coleta, produção, distribuição, recuperação. Atualmente, Singapura tem um suprimento de água robusto e diversificado, com 4 fontes diferentes para a obtenção dessa água. Os 17 reservatórios de captação de água de chuva, 5 plantas de dessalinização, um sistema de importação de água de Johor, que fica na Malásia, e a New Water, ou Nova Água, que transforma águas servidas ou esgoto novamente em água totalmente limpa. E foi justamente essa estação de tratamento que nós fomos visitar. Changi Water Reclamation Plant é uma unidade de recuperação de águas residuais que possui um conceito único e inovador. A planta completa é compacta, coberta e conta com o que há de mais moderno em tecnologia de ponta. Tem capacidade para o equivalente a 960 piscinas olímpicas. O que é revolucionário nessa planta são os processos de alta tecnologia controlados pela mais moderna engenharia de automação. São softwares de ponta com um sistema de controle automatizado que supervisionam 10 mil instrumentos de todas as marcas e tipos de maneira consistente, uniforme e extremamente eficaz. Essa estação de tratamento de água é o que eles chamam de manless operation, ou seja, uma operação com menos interferência humana. A maior parte é feita por inteligência artificial. A Changi Water Reclamation Plant é uma das maiores estações de tratamento de águas residuais do mundo e é peça central do projeto de Singapura para, no futuro, chegar à autossuficiência em água. No esgoto, tem muito mais água do que sólidos diluídos. Então, é uma fonte hídrica importante, mas para justificar o investimento numa unidade tão grande e sofisticada, primeiro eles tiveram que construir um sistema de esgoto em túnel profundo, algo sem paralelo em qualquer lugar do mundo. São 2 túneis profundos que coletam por gravidade praticamente todo o esgoto de mais de 3 milhões de pessoas. Na primeira parte, uma seção transversal que tem 3 metros de diâmetro, mas que quando chega lá na estação, está com mais de 6 metros, ou seja, é maior do que o túnel do metrô. Esse sistema de túnel profundo gerou um outro benefício importante. Como Singapura tem pouco espaço para crescer,
Todas as estações intermediárias que faziam o tratamento do esgoto da ilha foram desativadas e os terrenos vendidos para empreendimentos imobiliários. Isso ajudou a pagar o alto investimento nesse sistema. O túnel que alimenta a estação de Changi tem 48 quilômetros de comprimento e chega lá na estação a 75 metros de profundidade. Esta unidade de tratamento de águas remove com grande eficiência os sólidos e os nutrientes presentes no esgoto. Após o tratamento, o excedente da água está seguro para ser devolvido no meio ambiente. E a maior parte é canalizada para a fábrica da New Water, a Nova Água, que fica exatamente do lado. E aí ela é purificada e potabilizada. Nós fomos recebidos pelo engenheiro Matthews Law e ele nos apresentou todo o funcionamento da estação, inclusive explicando que este mega projeto de tratamento de água tem uma longa lista de dispositivos de campo, incluindo medidores de vazão magnéticos, medidores de vazão de massa térmica, transmissores de nível de pressão e de pressão diferencial, transmissores de radar ultrassônicos, analisadores de oxigênio dissolvido, transmissores de temperatura, enfim, tudo isso ajuda a garantir os menores níveis possíveis de perdas no sistema. Os processos de tratamento são divididos em líquido e sólido. Tudo começa com uma separação de sólidos que podem vir no esgoto. Aí tem uma série de peneiras que vai retirando tudo até ficar só a água suja. Depois vai para um primeiro clarificador, onde há decantação de particulados. O próximo passo é um tanque de aeração para que o oxigênio alimente microbactérias injetadas no sistema para fazer biorremediação artificial, limpando ainda mais as substâncias orgânicas. Daí segue para um segundo clarificador. Todo o material orgânico recolhido na decantação desse processo vai para um conjunto de biodigestores que vão produzir gás e energia elétrica. E o que sobra é desidratado e enviado para as usinas de incineração de resíduos. Já a parte limpa da água vai para uma microfiltragem, onde membranas retiram todo o material ainda dissolvido na água. Dali, o líquido passa por um processo de osmose reversa, que tira todos os contaminantes indesejados, deixando a água praticamente limpa. E, finalmente, ela passa por uma câmara de raios ultravioleta, que eliminam por completo qualquer elemento patogênico, seja vírus ou bactérias. O material retirado na primeira etapa das peneiras e depois nas membranas passa por um sistema de reatores biológicos de onde sai o gás que é usado para a geração de energia. O efluente final, descontaminado, é enviado por emissários submarinos de alta profundidade para o oceano. Engenheiros, químicos, sanitaristas, biólogos, uma equipe de profissionais altamente qualificados supervisionam tudo e fazem um monitoramento constante da qualidade de água produzida em Changi. Depois da apresentação sobre todo o processo, o engenheiro Matthew nos levou para conhecer alguns pontos estratégicos, como, por exemplo, a estação de bombeamento e o sistema de filtragem. Lá no bombeamento, nós tivemos a oportunidade de descer até a casa de máquinas, 75 metros abaixo do solo, onde estão os equipamentos que mandam o esgoto para a estação de tratamento. A separação de sólidos por peneiramento acontece antes da água chegar nessas bombas, para garantir que nenhum objeto venha danificar o equipamento. São 5 bombas que funcionam ininterruptamente, mas sempre mantendo outras 5 em stand-by para qualquer emergência. Cada uma dessas máquinas é capaz de bombear 400 mil litros de água por dia, a uma altura equivalente a um prédio de 25 andares. É realmente impressionante. Depois, nós fomos até a área dos bioreatores de membranas, onde é feita essa microfiltragem, e no caminho nós passamos pelos reatores de tratamento biológico de lodo e pelos tanques dos biodigestores, onde é produzido o gás. E aí vimos do outro lado da rua a fábrica da New Water,
e os enormes tanques onde estão armazenados milhões de metros cúbicos de água limpa totalmente potável. Os bioreatores de membrana fazem a retirada das partículas microscópicas e nesse local a gente sente pela primeira vez cheiro de esgoto. Mas não é assim muito forte não. Tudo ali tem proporção gigantesca. O prédio onde é feito esse processo de filtragem e depois a osmose reversa tem 400 metros de comprimento. Com a crise climática, inúmeras cidades do mundo têm passado por problemas sérios de abastecimento de água. Foi o caso de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. Segundo os cientistas, as coisas vão piorar cada vez mais e essa tecnologia pode ajudar a superar esses desafios das cidades no futuro. Até o Bill Gates envolveu a sua fundação num grande projeto para transformar esgoto em água potável em países africanos, onde a falta desse recurso compromete o desenvolvimento social e econômico. Mas existem soluções brasileiras fantásticas para esse mesmo tipo de problema. E no segundo bloco, a gente vai mostrar para você o primeiro prédio do mundo certificado zero água. O Eurobusiness, um edifício comercial de Curitiba que coloca quase tudo que a gente viu lá em Singapura dentro de um único prédio. É sensacional. Algo para nós brasileiros sentirmos orgulho. Se adaptar, aprender, reaprender. Fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.